Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 65. Sim, pode acreditar, tem capítulo 65 no livro do profeta Isaías, né? Isaías 65, verso 17. Eu vou fazer a leitura do verso 17 ao verso 25. Embora eu tenha estudado esse texto muitas outras vezes, citado esse texto, é a primeira, pelo menos nas minhas anotações, é a primeira vez que eu faço um sermão nesse texto. Isaías 65, verso 17 ao verso 25. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus, é interessante que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, seja física, seja digital, né? Mantenha a sua Bíblia aberta para ir acompanhando a leitura da palavra. Isaías 65, verso 17 ao 25, diz assim a palavra de Deus: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você pensa sobre a eternidade? Você pensa sobre o céu? Você pensa o que vai ser? O que vai acontecer, como vai ser a vida dos filhos de Deus depois que Jesus voltar? Depois que a terra for incinerada, depois que as obras que aqui existem, obras das mãos dos homens, forem destruídas, você pensa como será depois disso? Porque aquela frase, morreu, acabou, não existe. Ao menos na fé cristã, no entendimento bíblico, não existe. Já parou para pensar sobre onde você vai passar a sua eternidade? Com Deus ou longe dele? Aí Eclesiastes, um dos homens mais sábios que já existiu, Salomão, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Você já parou para pensar que nada satisfaz o ser humano? Imagine um sonho. Você tem um sonho. Imagina que amanhã você conseguiu realizar esse sonho. Aí você vai dizer assim, se eu realizasse esse sonho,
Eu seria feliz. Eu contei essa história lá no retiro, na ilustração. Eu seria feliz. E depois? Ia vir outro sonho. Ia vir um outro desejo. E você ia dizer, não, agora esse eu me sentiria realizado. Por que as pessoas, para tentar se sentir realizado, felizes, alegres, umas vão em festas, outras bebem, outras vão à igreja. E cada ser humano está tentando fazer algo para se sentir bem, para se sentir feliz. E aí parece que há uma necessidade de sempre voltarmos a essas fontes, como que tentando saciar uma sede insaciável. Na verdade, o desejo da mulher em Samaria, Senhor, dá-me dessa água. Jesus falou com ela, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria água para ele, e ele te daria água viva. E ela fala assim, Senhor, então me dá dessa água para que eu não precise voltar mais nesse poço. Mas o certo é que nós estamos sempre voltando a alguns poços, tentando realizar sonhos, tentando encontrar alegria, tentando nos sentir realizados. E a verdade é que neste mundo, por mais que você alcance tudo o que a sua cabeça é capaz de imaginar, o seu coração jamais se sentirá satisfeito. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, de maneira que só a eternidade com Ele satisfaz a plenitude da vida humana. Você já parou para pensar nisso? Que só em Deus você pode se sentir plenamente satisfeito, plenamente realizado. Então Deus, quando coloca a eternidade em nós, Ele nos impulsiona a estar buscando algo além, e que, embora na maioria das vezes nós pensamos apenas num plano horizontal, o caminho é vertical, é para cima. O profeta Isaías, muitos entendem boa parte do livro do profeta Isaías como um proto-evangelho. O que quer dizer isso? A mensagem das boas novas antes de Jesus vir ao mundo. A gente encontra proto-evangelho, ou seja, a mensagem das boas novas de salvação, lá em Gênesis 3,15. Em vários outros profetas, e o profeta Isaías é um desses. Ele pregava e anunciava a sua mensagem para o povo de Judá, a nação de Judá, o reino do sul de Israel. E logo nos primeiros capítulos, a mensagem do profeta Isaías, a mensagem de Deus através do profeta Isaías, era o juízo sobre o próprio povo de Deus. E Deus estava dizendo no capítulo 1, olha, eu tenho nojo quando vocês se reúnem para me adorar. Eu não suporto ver o culto de vocês. Deus falava através do profeta. Porque juntamente com o culto vocês têm sangue, vocês têm iniquidade nas mãos de vocês. É necessário que vocês venham até mim. E vocês podem se fartar de graça. Se vocês quiserem me ouvirem, vocês irão comer o melhor dessa terra. Palavra do Senhor através do profeta Isaías. Então a mensagem no início do livro do profeta Isaías, um juízo sobre o povo de Deus. Depois, a partir do capítulo 11, um juízo sobre o mundo, sobre várias nações. Os profetas anunciavam e pregavam a mensagem para o povo de Judá, mas essa mensagem também ecoava em outros lugares. Então Deus envia uma mensagem de juízo, de julgamento, e Ele diz que puniria o pecado, a rebelião, a maldade, e salvaria o remanescente fiel, ou seja, aqueles poucos que permanecessem fiéis até o fim. Ele iria criar novos céus e nova terra, nos quais habitaria a justiça. E aí, se você observar desde do capítulo 36 até o 39, nós encontramos um relato histórico. Mas do capítulo 40 em diante, é Deus falando especificamente sobre o Salvador.
Então o capítulo 40 começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E a mensagem de consolação é que Ele enviaria o Salvador, que Ele já havia anunciado no capítulo 7, verso 14, sobre a virgem dando à luz a um filho, que Ele já havia anunciado no capítulo 9, verso 6 ao 8, dizendo que um menino nasceria e o reino estaria sobre os ombros dele e ele governaria com justiça. E aí no capítulo 53 ele fala desse que vem enviado pelo Senhor e levaria sobre si os nossos pecados. Deus fala sobre alguém que Ele enviaria para salvar. Mas a obra que Deus tinha para realizar não terminava aí. O profeta, além de ensinar que Deus um dia iria enviar a salvação, o profeta ensina que Deus um dia iria tirar do mundo toda a maldade. Certa vez, um escritor já disse: pare o mundo que eu quero descer. Reverendo Elbelen César. E ele escreveu isso, porque tem hora que é tanta maldade, tanta coisa ruim que a gente vê. Não bastasse aquelas que são externas a nós, que estão fora em outros lugares, aquelas que são próximas a nós. E Deus estava ensinando através do profeta que ia tirar do mundo toda a maldade, todo e qualquer pecado, o mundo estaria mergulhado na justiça de Deus, na presença de Deus. Esse é o novo céu e a nova terra. Se você ler em Números capítulo 14, verso 21, em Abacuque capítulo 2, verso 14, nos ensina que um dia, eu já mencionei esse texto nessa noite, que toda a terra estaria cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todo lugar, todo canto desse planeta será preenchido pela presença de Deus. E onde há a presença de Deus, existe plenitude de tudo aquilo que é bom. Tudo é muito bom. Como diz um hino 102 do nosso inário: oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Então Jesus vai habitar aqui, e a presença dEle vai encher a terra com a sua justiça e com a sua glória. E aí o profeta termina o livro dizendo que toda essa nova criação, se você observar o capítulo 66, virar a página aí, capítulo 66, verso 22, ele diz: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Deus estava dizendo que nesses novos céus e nova terra que Ele criaria, tudo estaria diante dEle. Ele estaria presente. E a sua igreja, o seu povo, também estaria com Ele. Jesus também deu essa esperança para os discípulos, dizendo: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O desejo de Deus é que você esteja perto dEle. O desejo de Deus é que você habite com Ele. Que você habite com Ele aqui nessa terra, que você habite com Ele no céu, que você habite com Ele nos novos céus e na nova terra. Mas para você habitar com Ele no céu e nos novos céus e nova terra, que são lugares diferentes, só crendo em Jesus, só confiando na obra de Jesus. Eu quero pensar sobre isso, meu objetivo nessa noite é fazer você pensar sobre esse tempo futuro. Às vezes a gente fica com os nossos olhos, a nossa atenção voltada para aqui somente. É para o trabalho, é para o salário, é para o dinheiro, é para o recurso, é para a saúde. Para! Um dia tudo isso vai passar. E o que vai permanecer é a criação de Deus, Ele e o seu povo, em eterna comunhão. Os novos céus e a nova terra, como diz o verso de número 17 do capítulo 65,
essa expressão aparece também em Apocalipse, capítulo de número 21. Os novos céus e a nova terra é a restauração de toda a criação. Porque quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de plena redenção, nós imaginamos, olhamos para nós mesmos, nos vemos como pecadores, entendemos assim: Jesus morreu para pagar pelos meus pecados. Mas se você ler a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 8, ele vai dizer: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então a obra que Jesus realiza na cruz, a obra que Ele realiza durante a sua vida, a obra que Ele realiza ao terceiro dia ressuscitando dos mortos, a obra que Ele está realizando à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja, toda essa obra culmina na restauração de todas as coisas, não apenas na nossa restauração, mas na restauração da própria criação. Quando você lê Romanos capítulo 8, verso 19 ao 21, o apóstolo Paulo diz assim: olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então ele está dizendo aqui no verso 19 de Romanos 8, que a criação tem uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus, ou seja, para quando Jesus descer por entre as nuvens e trouxer com Ele a sua igreja. É como se as pedras esperassem isso, como se os animais esperassem isso, como se cada ser vivo criado por Deus esperasse a volta de Jesus. Que coisa extraordinária! Como nós cantamos, né? O universo chora quando fala da morte de Jesus, mas o universo clama a volta dele. Então ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, isso é, o ser humano, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como sofre a natureza, como sofre o mundo. Até no espaço sideral tem lixo humano. Como o universo sofre. E um dia Jesus vai voltar e vai limpar isso tudo. E aí esse homem que tem, ao invés de ser mordomo de Deus, utilizando a criação com sabedoria para o seu uso e para glorificar o nome de Deus, ele tem abusado desse poder. Então a natureza geme. A natureza espera que nós sejamos completamente redimidos, purificados dos nossos pecados, onde o pecado é lançado para longe e seres santos não vão mais abusar da criação. Nós seremos plenamente santos. Não no sentido de uma santidade intrínseca, inerente, mas de uma santidade doada. Porque Deus, quando olha para nós, Ele nos vê através de Cristo. É a justiça de Cristo, é a santidade de Cristo. Então a própria criação espera ser restaurada. A criação aguarda a nossa completa redenção. Porque um dia Deus irá fazer novos céus e nova terra. É interessante observar essa palavra, novos céus e nova terra. E quando ele diz, eis que eu crio, é importante dizer que esse verbo crio é diferente daquele, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é quando Deus traz à existência tudo, a partir do nada. Mas quando Ele fizer os novos céus e a nova terra, vai ser daquilo que já existe. A ideia é que Ele vai purificar, a ideia é que Ele vai transformar, e tudo que Deus faz é muito bom. Será assim? Imagina algo além do que no início, no princípio da criação de Deus. Porque no princípio Deus faz um jardim, e no final, que o apóstolo João vê em Apocalipse capítulo 21, verso de número 1 em diante, ele vê uma cidade descendo do céu.
Deus tem progresso. Então, novos céus e nova terra nos ensina sobre a completa redenção, completa restauração de toda a criação, não apenas nossa, mas de todo o nosso lar, que é o planeta Terra. Deus vai criar e vai restaurar o nosso planeta. Segundo lugar, novos céus e nova terra é a libertação de todo o sofrimento. Olha o verso 17, a parte B, ele diz: e não haverá lembrança das coisas passadas, já não haverá memória delas. Agora olha o verso 16, eu não li esse verso, vou ler agora, verso 16, volta aí, verso 16, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Porque já estão escondidas as angústias passadas. E logo depois ele diz: já não haverá memória delas. Porque tudo isso, toda essa lembrança, não haverá lembrança dessas coisas passadas. A gente não pode interpretar um texto fora de contexto. Não haverá memória delas, é das angústias passadas, do verso 16. Porque muitas pessoas dizem: olha, quando Jesus voltar, no novo céu e na nova terra, a gente não vai lembrar mais. Porque afinal de contas, se a gente lembrar de tudo que a gente passou aqui, a gente vai sofrer, principalmente se a gente lembrar, estiver lá no céu, melhor dizendo, estiver lá no novo céu e na nova terra, e a gente lembrar de um parente nosso, de uma pessoa que nós amávamos aqui, e se ela não estiver lá, eu vou sentir saudade dela, eu vou ficar triste. E se eu ficar triste, se eu sofrer pela ausência de alguém lá, não é o céu, porque o céu não tem tristeza. Aí algumas pessoas dizem: então é melhor esquecer de tudo e começar do zero para lá. Irmãos, imagina se o seu computador, para quem tem computador, fosse a sua memória. Todos os seus arquivos estão lá, detalhe, não tem como você fazer backup. Entrou um vírus, você tem que formatar o computador. Aí você fica naquela: eu vou tentar lidar com o vírus ou vou apagar tudo? Mas se eu apagar tudo, eu perco tudo. Perde para a gente, o computador perde um pouquinho o valor se ele perder a memória. Quando o computador perde os dados, ele perde um pouco o valor, para a gente ficar triste. Para quem já perdeu grande quantidade de dados aqui, sabe disso. Imagina um Deus que é sábio e soberano, que criou você, e diz o Salmo 139, que Ele escreveu todos os seus dias que você vai passar aqui na terra, determinou cada um deles, e esse que escreveu é sábio. Aí um dia Ele vai chegar e vai apagar tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele escreveu. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que você não vai lembrar das angústias passadas. A Bíblia ensina que nos novos céus e nova terra, você vai estar completamente liberto de todo e qualquer tipo de sofrimento. Não tem mais sofrimento, não tem mais tristeza. E aí Apocalipse capítulo 21, que é um paralelo desse texto, capítulo 21, verso 4, depois que João vê que Deus criou novos céus, fez novos céus e nova terra, ele diz que Deus estaria com eles, e Ele lhes enxugaria dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse tempo que nós estamos vivendo, tudo isso passa, as angústias irão passar, o sofrimento irá passar.
disso a gente não vai lembrar. Mas não vai lembrar diante da glória celeste. Tem um hino que diz que jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Jesus ensina aos seus discípulos que estavam tristes porque ele falou que iria morrer. E aí Jesus diz assim: olha, vocês vão ficar tristes e o mundo vai se alegrar. Assim como a mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores, mas quando nasce a criança, ela logo se esquece, porque maior é a dor, maior é a alegria de ter a criança nos seus braços do que a dor que ela estava sentindo. Nos novos céus e a nova terra, o sol é como um fósforo diante da presença de Deus. Nos novos céus e nova terra, todos os sofrimentos que você passa aqui é como uma gota d'água numa chapa quente. Cai, evapora na mesma hora. Não tem significado, não tem sentido, não tem peso qualquer sofrimento. Tamanha é a glória de Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando a palavra de Deus diz: e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas, ele está falando que não haverá lembranças do sofrimento, das angústias da vida, das lutas que nós passamos aqui, de toda a dificuldade, por causa da sublimidade da glória de Deus. E aí nós encontramos lá, Mateus capítulo 8, verso 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E aí você completa com Mateus 22, verso 32, quando diz que Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sim, Ele não é o Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Se não haverá lembranças, se não haverá reconhecimento nos novos céus e nova terra, por que então Abraão continua sendo Abraão? Isaque e Jacó continuam sendo Isaque e Jacó. Porque Deus diz que os seus filhos irão se assentar à mesa, junto com esses servos de Deus, com os patriarcas, com os homens de fé. É porque nós entendemos, como teologia reformada, como igreja presbiteriana, que nós iremos reconhecer, que nós iremos saber. É claro que como será a fisionomia, o rosto, eu acho que Jesus vai melhorar muita gente. Jesus mesmo foi muito melhorado, porque Maria achou que era um jardineiro. Jesus ressuscitou, ela encontra Jesus ali próximo ao sepulcro, ela entra, não vê a pedra rolada, o túmulo vazio, e ela diz: Senhor, se o Senhor viu alguém tirando ele, se o Senhor tirou o corpo dele dali de dentro, me fala. Aí ele diz: Maria. Ela já deveria ter ouvido aquilo várias vezes. Ela reconhece ele pela voz, não pela fisionomia. Porque a última imagem que ela teve de Jesus era um Jesus todo marcado pelos chicotes, pelos pregos, pelo açoitamento, inchado pelas pancadas que recebeu, pelas varadas que recebeu. Agora ela vê um Jesus com um corpo glorificado, belo, com a beleza daquilo que nós encontramos lá no livro de Cânticos de Salomão, o amor entre Cristo e a sua noiva. E ela diz: o meu amado é o mais belo.
É assim. Um corpo glorificado. E nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, assim nós nos conheceremos lá no céu, melhor dizendo, nos novos céus e na nova terra. Segundo, outro argumento que nós temos para lembrar dessa glória dos novos céus e nova terra, diante da glória celestial, tudo fica sem valor. E aí, se você olhar, eu quero ler esse texto, Romanos capítulo 8, verso de número 18. Eu li o 19, eu quero ler o 18. Romanos 8, 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Todo o sofrimento que você passa nessa terra não pode ser comparado, não chega nem perto, está muito longe de todas as bênçãos, de toda a glória que Deus tem reservado para os filhos dele. Então não deixe o seu coração e a sua mente colocar uma âncora aqui nessa terra, mas lança ela lá para cima, para o futuro. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, fala a respeito de Abraão, dos patriarcas, que andavam por essa terra como peregrinos, porque se tivessem chegado, se eles tivessem estabelecido residência no lugar onde eles foram, poderíamos dizer que eles estavam satisfeitos, mas não. Abraão e os patriarcas foram peregrinando na terra da promessa, como que sempre procurando um lugar. O salmista também fala daqueles que ainda entrarão no descanso do Senhor. Ora, os israelitas entraram em Canaã. E se o salmista, que é tomado também como um profeta, tivesse entendido que o descanso havia chegado, ele não diria de novo: olha, ainda há um descanso. Ainda há um lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam, onde não há sofrimento, onde não há morte, onde não há lágrimas, onde não há dor. Terceiro lugar, os novos céus e nova terra, é a eternidade de alegria. Verso 18 e verso 19. Mas vós folgareis e exultareis o quê? Perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém a alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. É uma alegria perene, uma alegria eterna. Eclesiastes diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir, mas a palavra de Deus aponta para um tempo de novos céus e nova terra, onde a alegria será perpétua. Quando o seu rosto, seus olhos derramarem lágrimas, lembre-se que um dia Deus vai enxugar toda a lágrima. Lembre-se que um dia, assim como o seu coração muitas vezes fica mergulhado em tristeza e amargura de alma, a sua alma terá plenitude de alegria. É para isso e para lá que nós devemos olhar e considerar. Pensa na sua vida futura. Não gaste toda a ansiedade com as coisas do aqui e agora que perecem. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16, ele vai dizer: olha, nós não ainda que o homem exterior se corrompa, que é o corpo, o homem interior, que é a alma, se renova diariamente, porque nós não atentamos nas coisas que nós vemos, mas nós atentamos nas coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas aquelas que nós não vemos são eternas. É nisso que nós consideramos o
uma alegria perpétua, uma alegria, observa o texto, porque quem é o autor dessa alegria, quem é a fonte dessa alegria, quem é o criador dessa alegria, não somos nós, produzido pela realização dos nossos sonhos. Ele diz, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. E eu crio para Jerusalém uma alegria. Enquanto nós não experimentamos, ou experimentarmos a alegria que Deus cria, que vem dele, nada satisfará a nossa alma. Nada preencherá o nosso coração. E aí o salmista, no Salmo 16, verso 10 e 11, ele diz, tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Aquele Deus que não nos deixa na morte, mas nos dá plenitude de alegria. Onde você tem buscado alegria? Na realização dos seus sonhos. Vai passar. Se você quer uma alegria perpétua, você tem que buscar na fonte da alegria, em Jesus. Ele que cria a alegria. Ele disse aos discípulos, em João 15, 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você quer encher o seu coração de alegria? Ouça a voz de Jesus através da sua palavra e confie na palavra dele e o seu coração será cheio da alegria que vem de Deus. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, verso 17, ele diz que o mundo passa, a sua concupiscência, os seus prazeres, os seus desejos também passam. Em contrapartida, aquele que tem a alegria de Deus, tem uma alegria que não acaba, uma alegria que não tem fim. Parênteses, eu não estou falando daqui desse tempo. Eu não estou falando dessa terra, não estou dizendo para você que buscando ao Senhor, jejuando e orando, você vai ter uma alegria aqui plena. Não. Estou falando dos novos céus e nova terra, quando Deus tirar Satanás, quando Deus tirar o pecado, quando Deus tirar a maldade do mundo, quando Ele tirar tudo aquilo que é mal, que é ruim, todo o sofrimento, então vai haver plenitude de alegria neste lugar, nessa terra que Ele criou para nós. Novos céus e a nova terra é aqui. É onde Deus criou. Atos, quando Paulo está pregando para os atenienses, ele ensina isso, que Deus fixou os limites da nossa morada. É esse lugar onde nós estamos, chamado terra. Em quarto lugar, irmãos, novos céus e nova terra é a plenitude da vida humana. E aí então, do verso 20 até o verso de número 23, 24, 23, do verso 20 até o verso 23, nós encontramos plenitude de vida humana. Você já parou para pensar como teria sido a história humana se Adão e Eva não tivessem desobedecido? Deus falou para eles assim, olha, multipliquem-se, tudo vai ser alimento para vocês, vocês vão dominar sobre o mundo, tudo está diante de vocês, vocês vão ser senhores do mundo, vocês vão cuidar de tudo. Como teria sido o mundo se Adão e Eva não tivessem pecado? Você crê em Jesus? Você vai descobrir um dia. É os novos céus e nova terra. Essa pergunta a Bíblia não responde, mas nos dá um lampejo, um pequeno quadro, em forma poética, e que para a gente interpretar esse verso 20 até o verso 23, a gente precisa ler, eu não vou fazer a leitura, Deuteronômio capítulo 28, onde Moisés coloca diante do povo dele a bênção e a maldição. A bênção se o povo seguisse os mandamentos de Deus, a maldição se o povo desobedecesse a Deus. Então ele diz, se você atentamente ouvires a voz do Senhor,
teu Deus, te seguirão todas essas bênçãos. Bendito serás ao entrar e bendito ao sair. Bendito o fruto do teu ventre. Bendito os teus animais, o fruto do ventre dos seus animais. A tua terra será abençoada. Eu vou ordenar os céus e ele vai derramar chuva. E você vai ter prosperidade na sua terra. Você vai conseguir plantar e você vai colher o que você plantou. Você vai se alimentar daquilo que você plantou. Você vai ser abençoado onde quer que você esteja. Você será cabeça e não será cauda. Em cada você lê Deuteronômio 28. Então ele está falando de prosperidade na família, ele está falando de prosperidade em todas as áreas da vida. Então aqui esse texto, verso 20 ao 23, fala que nos novos céus e nova terra é plenitude de vida humana, coisa que nós jamais teremos aqui. Mas lá sim. Nem os nossos irmãos que já morreram, que estão no céu, têm plenitude de vida humana, porque eles só estão lá em alma. Precisa do corpo, que é a ressurreição. O verso de número 20 diz: não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Aí se você ler lá Deuteronômio 28, você vai entender que aquele que não segue a Deus, os filhos não vingariam, não nasceriam, morreriam no ventre. Não teriam filhos, e os filhos seriam para calamidade, para destruição. Aí Deus está dizendo que as crianças não iriam morrer. Para viver poucos dias, a gente foca aí no poucos dias, mas a linguagem é poética, é para dizer, olha, as crianças vão viver os seus dias, os velhos vão cumprir os seus. Aí ele faz um paralelo com a ideia de pecado lá de Deuteronômio 28, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Em outras palavras, isso não existe, é algo impossível. É como se Deus dissesse: quem vive até 100 anos vai ser mais. Aí ele diz, verso 22, parte B, ele diz: porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e ainda assim isso está aquém. Metusalém e os seus contemporâneos viveram como uma árvore. 969 anos, tem árvore que vive isso aí. Mas pense algo mais. Se Metusalém, num estado de pecado, viveu 969 anos, sim, eram 969 anos como são hoje. Se ele viveu esse tempo todo, Deus está dizendo: os dias serão como os da árvore, vai ser além. Ele está falando aqui de eternidade. Ele está falando de alguém que vive por toda a eternidade. E aí no verso 21, eles edificarão casas e nelas habitarão. Porque a maldição lá em Deuteronômio 28 é: se o povo não obedecesse, eles iam construir, eles iam plantar e não iriam desfrutar nada daquilo. É como a Bíblia diz que Deus dá ao ímpio para que ele abençoe o filho dele. A palavra de Deus ensina isso. Porque tem tanta gente que não teme a Deus, que é cheio da grana. Como conversando com o irmão hoje, falando de um determinado pastor que prega, falando: se Jó era rico, Abraão era rico, os patriarcas eram ricos, por que na minha vez eu tenho que passar a minha vez? Mas a Bíblia diz que Deus deu até aos ímpios para que eles deem aos filhos dele. Porque a riqueza também pode servir de laço, se a pessoa colocar o coração na riqueza. Então ele diz que nesse tempo, a plenitude da vida humana, tudo que você fará, você vai ser bem sucedido. Você vai desfrutar do fruto do seu trabalho. Você vai plantar vinhas e você vai comer o fruto. Não, verso 22, não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque essa é a consequência do pecado. Você trabalha, você faz e você não desfruta. E aí Deus está dizendo que vai haver um dia que tudo que você fizer vai ser perfeito.
plenamente de acordo com a vontade de Jesus. E tudo que você fizer, você vai desfrutar. Às vezes você vê tantas coisas que você gostaria escapar por entre os dedos, fugir, ir para longe. Aí tudo aquilo que nós nem sequer imaginamos, Deus está dizendo, um dia estará diante de você e você vai desfrutar disso tudo. Deus fechou o acesso à árvore da vida. Um dia esse acesso estará liberado. Aquilo que em Gênesis capítulo 3 diz que um querubim com uma espada cercou o caminho. Em Apocalipse capítulo 22 diz que essa árvore está no meio da cidade, com acesso para quem estiver lá. Então Deus nos leva a pensar numa vida eterna de plenitude da existência humana, de plenitude da presença de Deus, verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei? Quantas vezes nas nossas orações nós pensamos que Deus está distante, que Deus demora para nos atender, que Ele não se importa com aquilo que nós estamos passando, mas aqui Ele está dizendo que vai haver um dia, que antes mesmo de você pedir, Deus vai chegar e dizer que é isso que você precisa, está aqui. É a presença de Deus. Nós já temos a presença de Deus pelo Espírito Santo dele. Mas imagina você andar com Jesus, conversar com Ele pessoalmente assim. Porque a gente conversa com Jesus, mas Ele em espírito, Ele como divino. Mas imagina a gente conversar com Ele lado a lado. Aí Apocalipse nos lembra disso, que Deus vai tabernacular conosco, ou seja, Ele estará em nós, e nós estaremos nele. A gente fala assim, porque Apocalipse usa essa linguagem, mas é algo que a gente nem consegue alcançar, tamanha a intimidade, a ligação. Imagina Deus habitando em nós, a gente já sabe como é que é isso, o Espírito Santo dentro da gente. E Jesus fala que o Pai e Ele e o Espírito habitariam em nós. Mas imagina nós estando em Deus. É uma plenitude de comunhão com Deus, da presença de Deus, que a gente nem sequer consegue imaginar. E em último lugar, irmãos, o novos céus e nova terra é um reino de paz e segurança, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Isso é impossível. Ou seja, um animal que é feroz e um animal que é dócil, a caça e o caçador, eles estarão juntos. O leão, com toda a sua ferocidade, comerá palha como boi. O que ele está dizendo? Que não tem maldade. Olha aí o verso seguindo. Pó será a comida da serpente, ou seja, serpente não terá vez lá. E aí quando a gente lê em Apocalipse, a serpente é o diabo, é Satanás. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Deus está apontando através do profeta Isaías que vai haver um tempo de verdadeira paz e segurança. Não como Paulo ensina que nós devemos estar atentos quando ele fala na segunda carta aos Tessalonicenses, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Porque quando o mundo promete paz, não é a paz de Jesus. João 14, 27, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração. A paz de Jesus é diferente, a segurança que Ele dá é diferente. Então Jesus está ensinando, Isaías, o profeta Isaías está ensinando que um dia haveria plenitude de paz e segurança. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 13, ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Em todo o universo, a justiça de Deus, a santidade de Deus, todos os atributos de Deus estarão reinando. E nós juntamente com Ele. Deus estará em nós, de maneira que tudo o que nós fizermos estará completamente em harmonia com a vontade do Senhor.
Eu estava lendo um comentário sobre isso hoje, e ali é o seguinte, que talvez, é bem provável que nos novos céus e na nova terra não haja telejornal, não haja noticiário. Imagine o noticiário. Vamos para o clima de hoje. Clima de amanhã. Olha, eu quero dizer, o clima de amanhã está perfeito, vai ser igual ao de hoje. Aí manda a transmissão lá ao vivo, lá para a cidade de Jerusalém. Ó, estamos aqui ao vivo na cidade de Jerusalém e queremos informar que hoje, como ontem, não tem nenhum crime. Todos estão alegres, felizes e vivendo em paz, em paz, em paz. Não vai ter noticiário, né? Se tiver, vai ser, olha, hoje Jesus levou um grupo para passear com ele. E contando os mistérios do universo. Ah, isso aí é viagem na minha cabeça, né? Mas é isso que eu quero nessa noite, ficar pensando não, porque tem gente que está difícil de acompanhar, né? Né? Mas é a minha ideia, é pensar nesse tempo em que não vai ter problema, é paz de verdade, não é aquela paz que você sente no domingo e acaba na segunda-feira, não é aquela paz que você engana você mesmo achando que é a solução dos seus problemas. Mas a paz que Jesus dá é aquela que a gente experimenta mesmo em meio às adversidades. E imagina essa paz num lugar onde não tem adversidade. Você entrou na sua casa, mas a sua sua casa não tem porta. Porque não tem perigo. Não tem polícia, porque não tem ladrão. Tudo é perfeito. Enquanto a gente não chega lá, persevere. Enquanto a gente não chega lá, ore. Enquanto você não vê Jesus descendo por entre as nuvens com a sua igreja, não desista. Seja fiel até o fim. Mas a pergunta fica, a primeira pergunta que eu fiz, você pensa sobre a eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Para onde você irá? Sabe por que é importante estudar sobre o novo céus e nova terra, algo que está tão distante de acontecer? Porque é onde você vai passar a maior parte do tempo da sua vida. Porque você pode viver 100 anos, 120 anos aqui, ficar 1000 anos no céu, 2000 anos no céu, 4000 anos no céu, 7000 anos no céu, porque eu estou contando aqui desde lá da época de Adão. Mas 7000 anos lá no céu, esperando a volta de Jesus, como os nossos irmãos que já foram, do passado estão lá esperando, não são nada diante da eternidade. Então, por isso a gente tem que pensar na eternidade, porque é lá que a gente vai passar a maior parte do tempo da nossa vida. E vai ser coisa boa, vai ser inimaginável. Agora, só por meio da fé em Jesus é que as pessoas podem esperar entrar nessa glória celestial. Se você ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, quero te convidar a fazer isso hoje. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Porque você decide onde vai passar a eternidade no nosso tempo. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Então não quero deixar você sair daqui sem essa oportunidade. De sair daqui com o coração cheio de alegria, dizendo assim, eu vou morar nos novos céus e nova terra com Jesus um dia. Mas para você chegar lá, você precisa crer em Jesus. E se você que está conosco nessa noite, você ainda não declarou isso no seu coração, você não declarou isso para Jesus, eu quero te convidar, onde você está, de olhos fechados, você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer, Senhor, eu quero
ter essa certeza dessa vida. Eu quero ter a certeza que eu vou estar com o Senhor no céu. Eu quero ter a certeza que eu estarei no novo céus e nova terra com o Senhor. Glória a Deus. Que bom que você ouviu a voz do Senhor e você tem a certeza que um dia você estará com Jesus. Essa decisão é agora. Mas eu quero dizer para você também que fica com a sua mente, o seu coração pesado de tristeza, porque os seus olhos consideram somente essa terra. Faz esse exercício em nome de Jesus. Olha para a vida futura. Olha para um tempo em que você não vai chorar mais. Olha para um tempo em que você vai ter plenitude de alegria. Olha para um tempo em que não tem tristeza, não tem depressão, não tem morte, não tem angústia. É a alegria plena. Porque você estará vivendo junto com Jesus Cristo, junto com Deus. Senhor,